Será que existe um sudário do Padre Pio, exatamente como o Santo Sudário de Nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que nós veremos nesse vídeo. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu tenho uma matéria aqui surpreendente. Quando eu li essa matéria, eu falei, me tira limpo se esse site é sério, se as informações são sérias, e tanto quanto nós conseguimos verificar, ele é sério, né? Então, hoje aqui, acompanhado dessa magnífica relíquia do Padre Pio, eu vou fazer esse vídeo, ao mesmo tempo que eu ausculto em nome de todos vocês que vão assistir. A matéria é muito interessante, mas antes eu vou dar um avisozinho. Dia 12 de dezembro desse mês. Estou meio atrapalhado hoje, viu, pessoal? Está meio tarde para gravar. Quando ficar tarde aqui, eu faço cada uma, só Deus sabe. Só o Padre Pio pode consertar. E nós faremos rezar uma missa de súplicas ao Padre Pio, que será aquela missa das quintas-feiras, que os filhos protegidos do Padre Pio já estão inscritos automaticamente, que é a missa de súplicas ao Padre Pio pelos que sofrem doenças de risco. Doenças de risco, hoje em dia, como temos doenças de risco, né? Risco cardíaco, risco oncológico, riscos AVCs. A todo momento a gente tem algum parente, alguém que a gente conhece, e às vezes a gente mesmo fica com medo, né? A gente sente uma dorzinha aqui na nuca, fala, olha lá, será que a minha pressão está boa? Vai lá tirar, fica com medo, pode ter um infarto, alguma coisa. Tudo isso aí são doenças de risco, né? Uma pneumonia. Pneumonia é uma coisa incrível. Eu tive uma pneumonia esse ano e não me aconteceu nada, não sentia nada, só senti uma febrinha, fui fazer análise, pneumonia. E podia ter morrido numa dessas, né? Qualquer um de nós. Então, eu vou tratar essa missa, não perca essa missa. E para você se inscrever nessa missa, se você não é filho protegido do Padre Pio, você deve fazer o quê? Compartilhar este vídeo ou outro vídeo com vários amigos. Basta compartilhar com um, você já está inscrito. Mas se compartilhar com vários, todos, e mesmo com um, todos com quem você compartilhar esse vídeo terão seus nomes inscritos nessa missa de súplicas ao Padre Pio, a todos os que sofrem doenças de risco. A gente pode pôr quase todo mundo, né? Porque ninguém sabe. Você pode estar aqui quietinho e tem uma embolia nascendo ali em alguma parte do seu corpo. É uma coisa tremenda. Eu não sou médico, de modo que meus exemplos aqui claudicam um pouco, né? Bem, outra coisa, continua a todo vapor a entronização das fotos do Padre Pio nos lares, o Padre Pio em cada lar. Não esqueçam, olha aí, ó, dá uma olhada aí, 3 estampas, ligando para os 0800 006 1223. Você vai ganhar 3 estampas grátis, bentas, para você dar de presente. A pessoa já pode pôr, não esqueça de dizer, ó, já está benta, hein? Um sacerdote já benzeu, então pode colocar um quadro e colocar na sua casa, né? Me ajude nesse trabalho, porque evidentemente nós precisamos de recursos. Já pensou para entronizar 1 milhão de estampas, nós vamos precisar de qualquer coisa da ordem de 3,5 milhões a 4 milhões de reais. Não é brincadeira. Mas vamos lá, quem sabe, né? Aparece o famoso milionário, para quem eu rezo sempre ao Padre Pio, mas pode ser que ele não queira que apareça o milionário, porque ele quer nos fazer batalhar, né? Ele quer depender dos filhos protegidos do Padre Pio. E se você ainda não assistiu os vídeos passados, você que é filho protegido do Padre Pio, olhe na sua caixinha de correio, fica de olho, porque vai chegar para você logo, espero que chegue antes do Natal, o devocionário dos filhos protegidos do Padre Pio. É espetacular. Ele fica aqui no meu bolso, eu rezo depois da comunhão, rezo durante o dia, rezo. Todo momento tem oração, de todo tipo de oração para o Padre Pio que você pode fazer. E nós estamos mandando apenas para quem é filho protegido do Padre Pio, certo?
não dá para eu fazer uma distribuição larga porque ele é mais caro, é mais rechonchudinho, o correio fica mais pesado. Então, torne-se logo um filho protegido do Padre Pio, que você já vai receber isso, tá certo? Onde é que está o link para isso? Está aqui embaixo, na descrição do canal, você encontra lá um link para inscrever-se. Ou então liga aqui para o 0800 006 1223 e fale com um dos nossos plantonistas, dizendo, eu quero ser um filho protegido do Padre Pio, o que eu faço? Né? E ele vai te dar todas as explicações de como você pode ajudar com muito pouca coisa. A partir de R$1 por dia, você vai fazer um apostolado gigantesco, gigantesco, principalmente aos olhos do Santo Padre Pio. Bom, e finalmente, novos presentes virão em 2020, novos presentes. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com o devocionário. Os filhos do Padre Pio que estiverem na categoria daqueles presentes vão receber tudo por correio. Tá claro? E os novos vão receber no mesmo esquema que se faz até hoje. Tá claro? De maneira que vale muito a pena ser filho protegido do Padre Pio. Se eu pudesse mostrar algumas coisas, mas não vou mostrar não, porque ainda tem coisa ainda sendo criada. Bom, olha essa história. Olhem essa história. Francisco Cavici, ou Cavic deve ser, que viveu de 1913 a 2005. Olha só esse homem, 92 anos, não é brincadeira, viveu muito. Um bem-sucedido industrial de Conegliano, província de Treviso, Itália, filho espiritual do Padre Pio, fez muitas visitas a San Giovanni Rotondo em sua vida, mas 2 delas o marcaram definitivamente. A primeira foi em fevereiro de 1968, quer dizer, ele tinha feito várias, mas ele vai falar de 2 visitas a San Giovanni, ele não está falando de visita ao Padre Pio, a San Giovanni que o marcaram bastante. A primeira, fevereiro de 68, o Padre Pio estava vivo ainda, que ele faleceu em setembro de 68, e a segunda visita que mais marcou a vida dele, ele fez no dia 23 de setembro de 1969, aniversário da morte do Padre Pio, quer dizer, quando o Padre Pio estava sendo comemorado o primeiro ano de céu do Padre Pio, né? Que maravilha. Consta que ele teria obtido um sudário dele, do Padre Pio, no lenço. Mas seria possível uma coisa destas? Tentemos explicar com o próprio depoimento do próprio Francisco. Francisco telefonou entre setembro e dezembro de 1998, portanto 30 anos depois da morte do Padre Pio, telefonou a um jornalista católico, Renzo Alegre, pedindo que fosse visitá-lo. Ele disse para o jornalista o seguinte, o senhor é um jornalista e escreve frequentemente sobre o Padre Pio. Eu leio seus artigos, tenho algo muito importante a lhe contar. E lá se foi Renzo Alegre, depois de um longo papo, está aqui, né, de observar minuciosamente as imagens, relíquias, registrou os fatos para publicar em um artigo de jornal. Espera aí. Qual a origem dessa imagem? O jornalista perguntou para ele. E ele então começa a contar. A história começou em fins de fevereiro de 1968. Visitei o Padre Pio, a quem conhecia e frequentava há muito tempo, para pedir-lhe alguns conselhos. Viajei com meu próprio carro, junto com a minha esposa e meus amigos. E chegados a San Giovanni Rotondo, ficamos sabendo que o padre não estava bem. Claro, ele já estava quase indo para o paraíso, né? E por isso não saía mais do quarto. Mesmo assim, permanecemos ali por alguns dias e decidimos voltar para casa. Ou seja, ele não ia conseguir falar com o Padre Pio. Antes de partir, fui até o superior do convento para saber se, por seu intermédio, podia fazer chegar ao Padre Pio o meu pedido e obter uma resposta. Ele tinha uma consulta para fazer ao Padre Pio. E ele foi perguntar para o superior, o senhor pode levar essa consulta ao Padre Pio? E o superior disse, por que você não fala diretamente com ele? Opa! Encontro-me aqui há mais
há mais dias, ele respondeu para o superior, eu não o vejo, respondeu. O superior respondeu, logo mais ele desce para atender às confissões dos homens. E, abrindo a porta da clausura, indicou-me o lugar do elevador, onde chegaria o padre. Fenomenal esse lugar, viu? Esse elevador, nossa, vontade de beijar o elevador inteirinho, porque tudo é relíquia, né? Eu estive nesse lugar desse jeito, e todos aqueles que quiserem estar, ó, Dona Roseli aí, coloca o telefone da Dona Roseli aí, agente de viagens aí, que está cuidando dessa peregrinação a São Giovanni Rotondo. Ela já lhe diz que datas tem previstas aí. Eu sei que abril acabou, maio acabou, setembro já estava começando a lotar. Ó, setembro é uma época maravilhosa para se ir lá. E outubro ela já estava com as primeiras vagas reservadas. De maneira que quem quiser, vale muito a pena fazer um esforcinho para ir lá. Bom, ele então indicou o elevador, fica aqui quietinho, que o Padre Pio vai descer. E era raro, porque ele não estava descendo, né? Aguarde-o aí, disse-me. Eu estava sozinho diante do elevador e andava preocupado. Não sabia de que jeito começaria a falar com o Padre Pio. Ele sempre tinha pouco tempo e, portanto, não podia perder-se em conversas. De fato, pessoas assim, a gente tem até que ter escrúpulo de tomar tempo, né? Você pega uma pessoa que às vezes é muito solicitada, tem muita gente querendo falar com ela, aí tem gente que não tem um pingo de educação, o sujeito pega o sujeito e aluga o sujeito, né? Ele pode ver que tem uma fila lá atrás. Bom, eu tomei esse cuidado quando estive em São Giovanni Rotondo e fui falar com o superior do convento. Eu levei uma agendazinha num cartão que dava para tratar em 10 minutos. Né? Para minha surpresa, ele ficou conversando comigo 2h30. Para minha surpresa, ele me convidou para almoçar junto no refeitório dos Capuchinhos e foi um contato espetacular. Mas eu não fui pensando em alugar o pobre do guardião, não, de jeito nenhum, né? E ele aqui também estava com essa preocupação. A agitação me fazia suar as mãos. Tirei do bolso o lenço e mantive-o apertado na mão para enxugar o suor. Olha o detalhe, ele estava no mês de fevereiro, em pleno inverno, as mãos suavam. Esse detalhe é importante, guarde. E o elevador chegou. Ajoelhei-me diante da porta. Assim que ela abriu, Padre Pio me deu a mão para beijar e disse sorrindo, filho, se não levantar eu não posso sair. É muito sujeito do Padre Pio. Acho que se plantou ali na frente do elevador, né? Bom, de fato eu estava trancando a passagem. Levantei-me. Ele viu o lenço que tinha na minha mão e o pegou. Logo pensei, que beleza, quando ele me devolver será para mim uma relíquia preciosa. Já pensou? O Padre Pio pega o seu lenço assim e devolve, não precisa mais nada. Uma relíquia. Você vai colocar o lenço dentro de um relicário desse, apesar de ser uma relíquia indireta. Esse aqui não, esse aqui é direta porque ó, tem o sangue do Padre Pio ali dentro, né? Tem o sangue do Padre Pio, é aquela camisa que ele usava por baixo do hábito e é o sangue do ombro dele, onde tinha a chaga da cruz que o Padre Pio carregava consigo mesmo, né? As chagas. Bom, onde é que eu parei? Ah, bom, tá bom. Ele então ficou feliz porque deu o lenço. Andando com o padre, confiei-lhe meus problemas e, como sempre, ele teve respostas imediatas e precisas. Claro, entre todos os dons que ele tinha o dom do conselho também, ele sabia dizer exatamente. E assim, chegávamos à entrada do convento. Fora, havia uma multidão aguardando o padre, imagine, no fim da vida dele, com a fama que ele tinha já mundial, né? Apenas aberta a porta, muitos lhe correram ao encontro para beijar-lhe a mão, para tocá-lo. Isso é maravilhoso, mas era uma maldade com ele, coitado, porque ele estava todo dolorido, cheio de chagas, era uma coisa assim, ai, era tremendo. Olha, até essa cruz ele carregava. Diz que depois das missas era preciso fazer um cordão de isolamento, porque ele saía tão dolorido que ele não aguentava ser tocado. Quer dizer, aguentava, né? Mas
Era um sofrimento fenomenal, porque o Padre Pio aguentava tudo. Num instante, foi engolido pela multidão e eu fiquei parado na porta observando. Esquecera do meu lenço. O lenço dele tinha ficado na mão do Padre Pio. Ele esqueceu do lenço, mas o Padre Pio não. Voltou-se para mim e, mostrando o meu lenço, disse: ei, e este não vai levar? Ah, sim, obrigado, Padre Pio. E ele pegou o lenço, uma relíquia, fenomenal. Agora tem um detalhe, hein? Fixou-me nos olhos, abriu o lenço, passou no rosto, como para enxugar um hipotético suor que não havia porque era inverno, e me entregou o lenço de volta. Quer dizer, então ele não deu só o lenço, ele passou o lenço no rosto e deu para o nosso amigo Francesco Cavici. Bom, tinha sido um evidente gesto de delicadeza para comigo. Retomando o lenço, eu me sentia profundamente comovido. Entendi que me havia dado um valioso presente. Deixa eu ver o tempo, porque a minha máquina me sabota aqui. O jornalista pergunta para ele: você percebeu algo de especial naquele lenço? Ele responde: não, nada, não havia nada no lenço, tenho certeza. Tratava-se de um lenço amarrotado e nada mais. Mas tinha estado nas mãos do Padre Pio, que o passou no seu rosto, o que para mim virara uma relíquia excepcional. Chegado ao hotel, contei tudo à minha mulher, e também ela sentiu-se feliz por termos esse objeto. Voltando para casa, nós o guardamos com a maior devoção. Eu o carregava sempre comigo. Levava-o dobrado na lapela do casaco. O mais das vezes o mostrava aos amigos contando a história. Então, ele mostrava silêncio aqui, olha. O Padre Pio tocou, o Padre Pio passou no rosto, etc. Né? Claro, se eu tivesse uma relíquia dessa, toda hora eu estava mostrando, como aliás eu gosto muito de mostrar essa aqui. Então, todos tocavam respeitosamente no meu lenço. Olha que coisa, hein? Eu tenho uma experiência que às vezes eu apresento para pessoas que são católicos, tíbios, às vezes, isso aqui é uma relíquia, o Padre Pio tem isso, etc. A pessoa nem oscula, fala, poxa, impressionante, né? Não, pega, oscula, quantas vezes quiser. Eu faço isso toda hora que posso. Privilégio que eu tenho aqui, né? Está com a relíquia guardada aqui. Mas logo, logo ela vai ficar na sede da Regina Fidei, porque aqui eu estou gravando na minha residência, vai ficar na sede da Regina Fidei, num oratório que nós vamos manter lá, para que as pessoas que quiserem visitá-la, poderem visitar. Isso é um dos projetos de 2020, mas para tudo está faltando tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro é um negócio tremendo. Tempo não dá para comprar nem com dinheiro, né? Bom, o jornalista pergunta, e quando apareceu aquela misteriosa imagem? Porque até agora não está falando de sudário, de imagem do Padre Pio, coisa nenhuma no lenço, né? Então vamos ver. No dia 23 de setembro de 1969, ou seja, um ano depois da morte do Padre Pio, fui de novo a San Giovanni Rotondo. Era o primeiro aniversário da morte do Padre Pio e com minha esposa e outros devotos do Padre Pio. Viajamos de noite num ônibus, chegando ao destino às 5 horas da manhã e sentia um grande cansaço, muito maior que o de costume. Fiquei um pouco na cripta da igreja, rezando junto ao túmulo do Padre Pio. Até então, eles não tinham aberto o túmulo do Padre Pio, que foi aberto 40 anos depois da morte dele, e aí se constatou que o corpo dele estava incorrupto, né? Aí, até aqui, o corpo dele estava na cripta, as pessoas iam lá, tinham devoção, etc., mas não estava ainda exposto. Agora está exposto, e todo mundo que é filho protegido do Padre Pio tem a capelinha, tem o correio do Padre Pio, pode escrever mensagens para o Padre Pio, e essas mensagens são levadas a San Giovanni Rotondo, e essas mensagens são colocadas na urna, embaixo da urna do corpo do Padre Pio, da urna incorrupta. Isso aí, graças ao padre Carlo
Laborda, que é o superior do convento e que, nossa, fez isso para nós com a maior simpatia, generosidade, devoção, uma coisa fantástica, né? Ele, inclusive, pegou todos esses pedidos e colocou na cama do Padre Pio, debaixo do travesseiro, numa cama que foi a cama que ele desmaiou depois que um anjo perfurou o coração dele. Bom, mas essa é outra história, que está num outro vídeo. Procure aí, Transverberação do Padre Pio, na nossa lista do programa Padre Pio. E ele guardou esses pedidos. Então você, que é filho protegido do Padre Pio, não esqueça de mandar mensagem, escrever no correio do Padre Pio, na nossa capelinha. Escrevam mensagens para ele como se você estivesse falando com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, né? Escreva para o Padre Pio e de tempos em tempos nós levamos para lá, imprimimos os pedidos numa letra pequenininha, para poder caber tudo, encadernamos, né, por uma questão de privacidade, lacramos e tudo, e os pedidos são levados ao santuário. Não é fenomenal? Se isso não for fenomenal, né, melhor que isso, só encontrando o Padre Pio e falando com ele. Aí, talvez alguns sejam privilegiados com isso. Mas escrever para ele todo mundo pode, certo? Então ele ficou junto ao túmulo do Padre Pio rezando, mas logo, não conseguindo vencer o sono, ele subiu até a igreja e sentou-se num banco à parte para descansar. Ele continua contando: adormeci logo e sonhei com o Padre Pio. Uau! Que inveja, que inveja. Ai, ai, ai. Já pensou sonhar com o Padre Pio? Mas sonhar mesmo, sabe? Aquele sonho marcante. Eu o vi sair do altar-mor e vir na minha direção. Portanto, foi um sonho consistente. Estava sorridente. Chegando na minha frente, com as mãos, ele abriu o hábito, mostrando-me a chaga que ele tinha do lado esquerdo. Perdão, estou falando do lado certo, do lado esquerdo, claro. Né? Que era a quinta chaga dele, né? E disse: toque-a, disse para o Francesco. Eu não queria, diz ele, eu não queria, espera um minutinho aqui, eu estou me organizando aqui, né? Já devia ter me organizado, mas aqui, o tempo aqui é curto. Então, eu não queria, disse o Cavicchioli, pois temia produzir-lhe alguma dor, mas ele insistiu: toque-a. Pus então os dedos na chaga. Ao retirá-los, notei que estavam sujos de uma espécie de massa branca, grudenta. Instintivamente procurei limpá-los, mas não sabia onde. De repente, apareceu um pedaço de tecido branco, uma espécie de lenço, e nele eu limpei os dedos. Isso tudo no sonho, né? Aquela massa branca, porém, deixava no lenço sinais pretos. E não sei porquê, passando por cima as pontas dos dedos, consegui uma tosca imagem do Padre Pio. Ele viu, no sonho ainda, como se aquilo ali fosse, ele passando os dedos, ele fosse aparecendo a imagem do Padre Pio. Procurei ver o frade, mas ele já havia desaparecido, no sonho. Naquele momento, alguém me acordou. Era minha mulher. Está muito cansado? Perguntou-me. Sim, mas deu para descansar um pouco, respondi. E acrescentei: vou dar uma saída para refrescar o rosto. Aliás, quando a gente está no tempo lá de frio, lá em São Giovanni Rotondo, a gente dá uma saidinha naquela igreja, bate um vento assim, do Gargano, né? Geladinho, vento agradável, uma coisa deliciosa. No fundo da igreja havia uma fonte e depois foi trocada de lugar. Agora não tem mais. Muita gente ia apanhar água para tomar e também por ser considerada como água do Padre Pio. Aproximei-me, molhei as mãos e o rosto e tirei do bolso um lenço para enxugar-me. Mas ao invés do lenço normal, por engano, tirei aquele que o Padre Pio me havia dado, ou seja, aquele primeiro. Quer dizer, ele levava aquele como relíquia, né, o que o Padre Pio tinha usado no rosto.
mas ele tinha um outro para usar, mas ele, na confusão, pegou o lenço que era a relíquia, para se enxugar. Né? Uma senhora que estava na minha frente disse, puxa, mas como está sujo o seu lenço? Quer que o lave? Estranho, porque ele cuidava desse lenço. Olhei o lenço e vi que realmente estava até manchado, até preto. Olha o meu celular perturbando aqui, esqueci de desligar, mas ele não terá vida longa aqui não, acabou. Coloquei no modo avião, isso. Então, acabei com todas as fontes aqui de barulhos e ruídos. Então, vamos lá. A mulher disse, o senhor quer que lave o seu lenço? Está meio sujo, está meio... Ele falou, sim, lave-o, por favor, concordei eu. E enquanto pronunciava estas palavras, admirei-me dessa decisão, porque mais vezes minha mulher pedira para lavá-lo e eu nunca tinha permitido. Claro, o Padre Pio tinha usado, imagina eu pegar essa relíquia aqui e falar, vou lavar esse tecido aqui do Padre Pio. Claro que não, né? A senhora aproximou-se e começou a derramar água da sua garrafa sobre o lenço, que ela tinha pego na fonte a água, né? Eu o esfregava nas mãos. De repente ela começou a gritar, Padre Pio, Padre Pio. Onde está ele? Perguntei. Ali, no lenço, disse-me ela, continuando a gritar. Acorreu muita gente e eu me assustei. Claro, imagina. Por que ele se assustou? Porque um dia antes uma senhora que havia gritado na igreja, dizendo ver o Padre Pio nos degraus do altar, fora preso pelos carabineiros, a polícia italiana, e levado à delegacia de polícia. Pus no bolso o lenço todo molhado e me afastei dizendo, nada de novo a ver, nada de novo a ver. Refugiei-me na igreja e pouco depois voltei ao hotel. O jornalista pergunta, no lenço via-se o rosto do Padre Pio? Ele diz, eu na verdade via sinais pretos e desconexos, semelhantes aos que parecia ter visto em sonho. Podiam fazer pensar num rosto humano, mas não eram claros. Quer dizer, ele está sendo honesto, ele foi muito crítico, não foi assim, de saída, né? Igual aquela marca de sabão que apareceu aí numa vidraça, aí não me lembro onde, lá, Mogi, uma coisa assim. E teve uma verdadeira peregrinação, porque dizia, Nossa Senhora que apareceu, e depois viram que era uma reação química qualquer, que não tinha nada a ver. Ele foi bastante cuidadoso, né? E eu, ele diz aqui, embora sentindo que algo de misterioso estava acontecendo naquele lenço, não queria me enganar. Olha só, foi prudente, como a igreja é prudente nesses casos também. Por isso, não disse nada a ninguém, nem mesmo a minha mulher. Olha só, antes de deitar, estendi o lenço sobre a mesinha da cabeceira para que ele enxugasse. De manhã, durante a missa, rezei ao Padre Pio que me fizesse entender o significado dos sinais aparecidos no lenço, aqueles sinais eram borrados. E pedi-lhe também permissão para poder confidenciar com minha mulher o fato. Percebi logo um forte perfume e interpretei-o como permissão para falar com ela. Olha só, hein? Ele pediu ao Padre Pio licença para contar o que tinha ocorrido. Enquanto retornávamos ao hotel, contei a ela o que acontecera. Subindo ao quarto, apanhei o lenço e o pus diante dos olhos. Consegue distinguir alguma coisa? Perguntei para ela. Ela me diz, o rosto de Jesus. Ele falou, não, nada de Jesus, é do Padre Pio. Ele colocou diante dela, ela viu o rosto de Jesus, ele viu o rosto do Padre Pio. Vocês vão ver por quê. Olhei e me dei conta de haver mostrado à minha esposa uma imagem diferente daquela que eu tinha visto. Virei o lenço e do outro lado havia o rosto do Padre Pio. Quer dizer que tinha as duas imagens nesse lenço dele. Formado por aqueles sinais pretos e desconexos que havia percebido também na tarde anterior, mas agora o rosto aparecia nítido e detalhado. Durante a noite, portanto, haviam-se formado aquelas duas imagens misteriosas,
distintas e diferentes, que mostravam num lado o rosto de Jesus e no outro o do Padre Pio. Eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo aqui as fotografias do São Francesco, enfim, do lenço, vocês vão ver, não percam, hein, mas tem que continuar aqui. E não avança não, porque senão perde a graça, porque aqui vai ter coisa tão fenomenal. O que você devia fazer era dar um like agora, hein? Dá um like aí, pedindo ao Padre Pio graças extraordinárias desse tipo para você, pedindo bênçãos ao Padre Pio, pedindo um santo Natal para o Padre Pio. Olha, aproveita, hein? E já aproveita e compartilha também a missa, né? Para você poder entrar na missa e muita gente entrar na missa. Bom, vamos continuar aqui com o São Francesco. Eu toda hora estou esquecendo o nome dele, Cavic. Então vamos lá, São Francesco Cavic. Confuso, então ele viu o rosto de Jesus e o outro, o rosto do Padre Pio. Confuso e apavorado, não sabia o que dizer nem o que fazer. Bom, alguém saberia o que fazer? Eu também não. Aconselhei-me com alguns religiosos. Todos, vendo a imagem, admiravam-se, mas depois me pediam para manter silêncio. Eu acho que era por prudência. Espero que tenha sido isso, eu prefiro acreditar que seja isso. Retornando a Corneliano, procurei meu bispo, e também ele me recomendou o silêncio. Temiam que o caso pudesse suscitar fanatismo e atrapalhar a causa da beatificação. E eu obedeci. Esse argumento tem uma certa lógica, porque estava em plena causa da beatificação do Padre Pio, né? E que já tinha começado, e se começasse uma onda de coisas assim, ia aparecer também a onda de coisas que não eram verdadeiras, iam aparecer outros com visões, outros com não sei o que, isso aí poderia desacreditar a causa da beatificação. Guardei sempre escondida essa imagem. Onde será que ela está agora, hein? Eu vou pesquisar esse negócio. Só a mostrava a quem tinha autorização dos frades capuchinhos. Mas agora tenho a permissão de torná-la conhecida e espero que decidam, enfim, examiná-la para entender qual o seu valor e seu segredo. Como foi feito com o Santo Sudário de Turim, que foi examinado, reexaminado, foi feito tudo com ele. E ficou claro que ele era verdadeiro, era miraculoso, né? Uma nota, aqui tem uma nota. Esse depoimento de fatos vividos entre 1968 e 1969 só foi dado em fins de 1998, portanto, uns 30 anos depois, né? O processo de beatificação do Padre Pio encontrava-se concluído e estava já marcada a data da beatificação, 2 de maio de 1999. Depois, um ano depois, já foi canonizado. Não havia mais razão para o silêncio. Daí o interesse de Francesco Cavic de tornar públicos os fatos. Quis valer-se de jornalista Renzo Allegri, especialista para fatos desse gênero e conhecedor da vida do Padre Pio. Ele publicou um artigo sobre o caso, mas mantendo-se, porém, neutro, com um pé atrás. O jornalista também foi cauteloso. Francesco Cavic era um industrial bem-sucedido em Corneliano e tinha 85 anos quando fez essa revelação. Em razão de seus méritos, o presidente da República lhe concedera o título de comendador. Era um cristão convicto, praticante, tanto assim que fora designado como responsável pelos grupos de oração do Padre Pio em sua cidade. Estou olhando o tempo aqui. Cargo que só se oferecia a pessoas que se distinguissem pela prudência e pela prática da vida espiritual. Mesmo assim, Renzo Allegri tinha a impressão de que, ao menos em parte, isso tudo fosse fruto de fantasia. Uma história desconcertante ou incrível. Francesco Cavic morreu em 2005, aos 92 anos, e o famoso lenço foi confiado a uma comunidade de frades. Eu preciso descobrir essa história. E lá, a certa altura, decidiram submeter as imagens ao exame de um perito. Fizeram muito bem, é prudente isso, né? Dirigiram-se ao professor Giulio Fanti, da Universidade de Pádua,
Fante é docente de medidas mecânicas e térmicas no Departamento de Engenharia Mecânica da dita universidade. Um cientista notável que participou na organização de diversos empreendimentos espaciais dos Estados Unidos, mas é também um perito do Santo Sudário, sobre o qual fez importantes pesquisas, escreveu livros e é um estudioso daquelas imagens misteriosas ditas aqueropite, palavra que significa em grego não feitas por mão humana. Fante estudou o caso com a maior seriedade, chegando a conclusões que verdadeiramente possuem algo de incrível. Então agora eu vou pedir para projetar as imagens. E enquanto vai projetando as imagens, as fotos, mostrando os dois lados da imagem, eu vou lendo aqui as palavras do Dr. Fante, que diz assim: as duas imagens que aparecem no lenço não têm explicação científica e, portanto, não são obra humana. Apresentam, ademais, as típicas características do santo sudário. Não foram pintadas, não foram desenhadas, na tela não se encontra qualquer traço de tinta ou de outra substância. A ciência deve estar aberta a tudo e, se existe um objeto estranho, do qual não se conhece a origem, o caminho certo é indagá-lo. Aí vocês estão vendo aí. Fante usou dos meios científicos mais modernos e sofisticados para explicar o caso, como análises fotográficas no visível, no ultravioleta, no infravermelho, análises químicas, análises no microscópio eletrônico, etc. A conclusão é irrefutável. Palavras dele, do Dr. Fante. A conclusão é irrefutável. É impossível que essas imagens sejam de obra humana, concluiu ele. E aqui no nosso canal aparecem essas coisas maravilhosas que são pouco divulgadas, como, aliás, é pouco divulgada a vida do Santo Padre Pio. Nós temos que divulgar. Isso aqui é uma maravilha. Um homem que, de tal forma, estava unido à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que até o sudário dele aconteceu, quer dizer, surgiu um sudário dele que comprova ainda mais, como a coroa de espinhos que apareceu naquela fotografia que nós vimos num vídeo recente, etc. É uma coisa impressionante, é realmente uma coisa impressionante. Bom, meus amigos, passei um pouco da hora aí, e não esqueçam, ó, pessoalzinho, quando vocês começarem a receber isso aqui, ó, me avisem aí, tá chegando, para eu saber se o correio está funcionando, que eu já mandei uma boa parte, não foi para todo mundo ainda não, mas já foi uma boa parte. Nós pusemos voluntários lá nas horas vagas para empacotar, colocar no envelope, etc. Eles estão trabalhando duro lá, mas não é como uma máquina daquelas que fazem 300 mil cartas, né? Então, assim que vocês receberem, vai ser fenomenal. E todos aqueles que se tornarem filhos protegidos do Padre Pio, a partir de agora, vão ter este devocionário. E muito mais coisa. Deem uma olhada no link aí abaixo na descrição do canal, todos os presentes que você vai ter. Quando você clica no link, aparece lá nome, endereço e e-mail. Pronto, só isso você tem que colocar. Quando você vai para frente, aí ele aparece tudo que você ganhará sendo filho protegido do Padre Pio, porque o principal não são os presentes não, são as graças. O acesso à capelinha, correio do Padre Pio, 60 missas por ano, não é brincadeira, né? Isso é tudo mais importante, mas também tem presentes maravilhosos que a gente está mandando para poder afervorá-los na devoção ao Santo Padre Pio, etc, etc. Não tem todos os presentes, mas conforme a possibilidade que cada um tem de colaborar, o presente é um pouco maior, melhor, ou tem mais possibilidade de a gente mandar alguma coisa um pouco melhor. Mas o importante é ajudar com amor, com devoção, para que nós possamos continuar entronizando o Padre Pio em cada lar. Coloca de novo aí, olha aí, 3 fotos do Padre Pio, 3, 1, 2, 3, que você recebe pelo correio, inclusive fica mais difícil do correio destruir 3, né?
porque eles vivem fazendo isso. Você vai ganhar 3 fotos bentas e já podendo dar para alguém de presente, não vai precisar benzer, nada disso, já está benta. É colocar um quadro, entronizar em casa e dizer, a minha casa pertence ao Padre Pio, o Padre Pio toma conta da minha casa. Meus amigos, ficamos então com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio, depois dessa história maravilhosa. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.